Funcionou. Mas também significa que estamos à espera que eles cumpram, o que nos coloca numa posição vulnerável. O chefe não gosta de esperar, especialmente quando se trata de respostas sobre a sua mãe. Quando chegamos ao prédio, Roberto já estava lá, de pé na sala de estar com um copo de algo âmbar na mão, olhando para a lareira apagada. Ele parecia exausto. O peso do dia estava estampado na sua postura. Obrigado, Joseph, disse ele sem se virar. Por hoje é tudo. Depois de Joseph sair, o silêncio tomou conta da casa. Coloquei a minha mala no chão, sem saber se devia me aproximar ou dar espaço a Roberto para processar o que quer que tivesse acontecido naquela reunião. Ele tomou a decisão por mim, virando-se e atravessando a sala até onde eu estava. Sem dizer uma palavra, ele me puxou para os seus braços, segurando-me com força contra ele. Eu podia sentir a tensão no seu corpo, a emoção mal controlada que ele continha. Estás bem? Perguntei baixinho, com o rosto pressionado contra o ombro dele. Não sei. A voz dele estava áspera. Eles alegam que a morte da minha mãe foi uma transação que deu errado. Que Kranik foi contratada por alguém de fora da organização para lidar com um problema e que ela foi um dano colateral. Dizem que vão fornecer documentação, gravações, se existirem, qualquer coisa que possa identificar quem realmente ordenou isso. Isso é bom, não é? É um progresso, é alguma coisa. Mas também significa que a minha mãe foi assassinada por causa de negócios, dinheiro, território ou alguma disputa mesquinha pelo poder. Ela nem era o alvo. Estava apenas no caminho. A dor dessas palavras atravessou-me. Afastei-me o suficiente para ver o rosto dele, para ver a dor e a raiva lutando na sua expressão. Roberto, ela não foi um dano colateral. Ela era sua mãe e era importante. E descobrir quem atirou de ti é importante. O motivo não muda isso. A mão dele subiu para acariciar meu rosto, o polegar passando pela minha maçã do rosto. Como tu sempre sabes o que dizer. Porque eu também perdi meus pais. Eu sei como é precisar de respostas. Mesmo quando essas respostas doem, ficamos ali por um longo momento. E eu o vi lutando com algo. Alguma decisão que ele estava tentando tomar. Finalmente, ele deu um passo para trás, criando uma distância que parecia deliberada. Vanessa, preciso de te dizer uma coisa e preciso que ouças com atenção. O meu coração afundou. Era o discurso em que ele me diria para ir embora, para voltar à minha vida normal, para esquecer tudo o que tinha acontecido entre nós. Quando te contratei há 3 anos, foi porque eras competente, profissional e tinhas excelentes referências. Eu precisava de alguém que pudesse gerir o caos sem criar mais caos. Era tudo o que você deveria ser. E cenei com a cabeça, preparando-me para o que viria a seguir. Mas, em algum momento, você se tornou mais do que isso. Você se tornou a única constante estável em uma vida que parece estar em constante mudança. Você entra no meu escritório todas as manhãs e durante aqueles poucos minutos em que revisamos a minha agenda e discutimos as prioridades, sinto-me equilibrada, como se houvesse pelo menos um aspecto da minha existência que fizesse sentido. Roberto, deixe-me terminar. A sua expressão era intensa, vulnerável de uma forma que eu nunca tinha visto. Hoje, sentado naquela reunião com os albaneses, a negociar a morte da minha mãe como se fosse uma transação comercial. Tudo o que eu conseguia pensar era em voltar aqui para ti, para alguém que me vê como um ser humano, em vez de apenas um nome, uma ameaça ou uma oportunidade. Ele dirigiu-se para a janela, com as luzes da cidade a refletirem-se no vidro. Mas estar perto de mim coloca-te em perigo. O Vitor já sabe que tens o relógio, o que significa que ele sabe que estás ligada a mim. Os albaneses agora sabem que estou a investigar ativamente a morte da minha mãe, o que torna qualquer pessoa associada a mim um alvo potencial. E se cruzarmos a linha do profissional para o pessoal, se as pessoas souberem que és importante para mim além de ser uma funcionária, tornar-te-ás uma vantagem. Atravessei a sala para ficar ao lado dele. Estás a tentar proteger-me afastando-me. Estou a tentar ser realista sobre o que significaria estar comigo. Não se trata apenas do perigo externo. Trata-se da própria vida. Os segredos, a violência, os compromissos morais. És boa, Vanessa. Genuinamente boa. Não deves ser arrastada para este mundo. Durante 3 anos, observei Roberto tomar decisões por outras pessoas, sempre certo de que sabia o que era melhor. Nunca o desafiei, nunca o contrariei. Mas isto não era sobre negócios ou estratégia.
era sobre nós. E ele não podia decidir unilateralmente o que eu podia ou não aguentar. Essa escolha não é tua, disse com firmeza. Ele virou-se para me olhar com uma expressão de surpresa no rosto. Não podes decidir o que eu aguento ou o que estou disposta a arriscar. Sim, estar perto de ti é perigoso, mas afastar-me e passar o resto da minha vida a pensar no que poderia ter acontecido é um perigo à sua maneira. Passei grande parte da minha vida a ser invisível, a jogar pelo seguro, nunca a arriscar porque tinha medo de me magoar. Aproximei-me mantendo o seu olhar. Os meus pais morreram quando eu tinha 15 anos. Num momento estavam lá, no outro já se tinham ido. E nunca consegui dizer-lhes tudo o que devia ter dito. A minha tia criou-me, amou-me e também a perdi. Sei como a vida é frágil, como tudo pode mudar rapidamente. Por isso, não me digas para me afastar, para me manter em segurança, porque segurança não é o mesmo que viver. O maxilar de Roberto contraiu-se com emoções a transparecerem no seu rosto. Não compreendes ao que estás a dizer sim. Então ajuda-me a compreender. Mas não tomes esta decisão por mim e finjas que é para o meu bem. Já estou envolvida emocionalmente. Já estou em perigo se o Victor ou qualquer outra pessoa quiser usar-me contra ti. Manter distância agora não muda isso. Vanessa, eu perdi meus pais, minha tia, todos que eu amava. E sim, isso doeu. Mas sabe o que doeu mais? Todas as coisas que eu não disse. Todos os momentos que desperdicei sendo cauteloso em vez de honesto. Não vou fazer isso de novo. Não com você. O silêncio que se seguiu parecia carregado, elétrico. As mãos de Roberto flexionaram-se ao lado do corpo, e pude vê-lo lutando contra todos os instintos que lhe diziam para manter o controle, para manter distância, para me proteger até mesmo dele mesmo. Se fizermos isso, disse ele finalmente com voz baixa e tensa, não há volta a dar. Uma vez que você faça parte da minha vida, não poderá deixar de ver o que verá. Não poderás deixar de ouvir as conversas ou deixar de saber as coisas que aprenderás sobre o que faço, quem sou. Eu já sei quem tu és. Trabalho para ti há 3 anos. Vi-te tomar decisões difíceis, vi-te proteger as pessoas sob os teus cuidados, vi-te carregar o peso da responsabilidade que esmagaria a maioria das pessoas. Não sou ingênua, Roberto. Sei que não és um santo, mas também sei que não és um monstro. Ele aproximou-se ainda mais de mim, colocando as mãos no meu rosto. Tens demasiada fé em mim. Tenho exatamente a quantidade certa. Ficamos ali, com as testas quase a tocar-se, a respirar o mesmo ar. A tensão entre nós era insuportável. Todos os nervos do meu corpo gritavam para que ele fechasse a distância final, parasse de falar sobre barreiras e simplesmente se deixasse sentir. Quero beijar-te, admitiu ele com a voz rouca. Quero isso há mais tempo do que gostaria de admitir. Mas uma vez que começar, não vou querer parar. E isso aterroriza-me, porque passei 12 anos a construir muros, e tu atravessaste todos eles sem sequer tentar. Então talvez seja a hora de parar de ter medo. O polegar dele traçou o meu lábio inferior. O toque leve como uma pena, mas devastador. Amanhã os albaneses entregarão todas as informações que têm. Estarei um passo mais perto de saber quem matou a minha mãe. Tudo na minha vida está prestes a mudar. Eu sei, e tu ainda estás aqui, sabendo de tudo isso, pedindo-me para te deixar entrar. Não estou mais a pedir, estou a dizer que já estou dentro. Roberto, estou dentro há muito tempo. A única questão é se és corajoso o suficiente para admitir o mesmo. Algo se quebrou na sua expressão. A última resistência dele desmoronou-se. Mas, em vez de me beijar, em vez de ceder à atração que vinha crescendo há dias, ele puxou-me para os seus braços e apenas me abraçou com força, desesperadamente, como se eu fosse uma âncora numa tempestade que ele vinha enfrentando sozinho há muito tempo. Sou corajoso o suficiente, sussurrou ele no meu cabelo. Só precisava de saber se estavas certa. Estou certa. Ficamos ali na sala dele, envolvidos um no outro, com as luzes da cidade a cintilarem além das janelas. Não nos beijamos, não cruzamos aquela linha física final. Mas tínhamos cruzado algo mais fundamental. Tínhamos admitido a verdade, tirado as máscaras e escolhido um ao outro, apesar de todas as razões lógicas para não o fazer. O dia seguinte traria novos desafios, novas informações, novas complicações. Mas naquela noite, na segurança tranquila da casa dele,
Permitimos-nos esse momento de honestidade. Esse reconhecimento de que fosse que viesse a seguir, nós enfrentaríamos juntos. E essa simples verdade parecia mais íntima do que qualquer beijo poderia ter sido. A véspera de Ano Novo chegou com céu cinzento e a promessa de neve. Roberto passou a maior parte do dia 31 de dezembro ao telefone, com a voz aguda e controlada, coordenando com Joseph e outros associados. Os albaneses haviam prometido entregar os documentos até o final do dia, e a tensão na casa era palpável. Eu já tinha feito café 3 vezes, mais para ter algo para fazer com as mãos do que porque alguém realmente precisava. Tínhamos ultrapassado um limiar emocional na noite anterior, admitido sentimentos que ambos escondíamos, mas a distância física entre nós permanecia. Roberto estava totalmente concentrado na investigação, e eu compreendia por quê. Era isso que importava. O que importava há 12 anos. Tudo o resto, incluindo nós, tinha que esperar. Joseph chegou ao meio-dia carregando uma caixa lacrada e um laptop. Sua expressão era sombria quando se sentou à mesa da sala de jantar que Roberto havia transformado em um centro de comando improvisado. Eles conseguiram, disse Joseph sem preâmbulos. Tudo o que alegavam ter: fotos da cena do crime, comunicações internas e uma gravação. Uma gravação? A voz de Roberto estava cuidadosamente neutra, mas vi suas mãos apertarem a borda da mesa. Confissão. Arben Kresnicki a fez 3 semanas antes de morrer. Aparentemente como garantia, ou talvez apenas para limpar a consciência. O seu sobrinho Victor a tinha e a entregou como parte do acordo com os albaneses. Roberto abriu a caixa metodicamente, tirando pastas e envelopes. Observei-o trabalhar, vi o controlo que mantinha. Mesmo quando o seu mundo estava potencialmente prestes a mudar novamente. Ele abriu a primeira pasta e eu vi algumas fotografias antes que ele as afastasse do meu campo de visão. Imagens da cena do crime. Percebi que a morte da sua mãe estava capturada em detalhes clínicos. Vanessa, não precisa ver isto, disse ele baixinho. Estarei na cozinha se precisar de mim. Afastei-me, dando-lhe espaço, mas permanecendo perto o suficiente para estar disponível. Através da porta, eu podia vê-lo e ao Joseph a rever documentos, as suas vozes muito baixas para que eu pudesse ouvir claramente. Passou 1 hora, depois outra. Ocupei-me a limpar bancadas que já estavam limpas, a organizar armários que já estavam organizados. Então ouvi. A voz de Roberto elevou-se de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Não, isso não é possível. Verifique novamente. Fui até a porta. Roberto estava de pé, com as mãos apoiadas na mesa, olhando para Joseph com uma expressão de total descrença. Chefe, verifiquei 3 vezes. Os documentos estão claros. Que documentos? A voz de Roberto agora era perigosa, o tipo de silêncio que precede a violência. Joseph abriu algo no portátil, virando-o para que Roberto pudesse ver. Registros bancários de 12 anos atrás, transferências eletrônicas, tudo codificado. Mas quando os rastreia através das várias contas, todos eles têm a mesma origem. Alguém dentro da organização Pellegrini pagou $40.000 aos albaneses 2 semanas antes da sua mãe morrer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei paralisado na porta, com medo de respirar, com medo de interromper o que quer que estivesse a acontecer. Quem? A voz de Roberto era pouco mais que um sussurro. Joseph abriu outro documento. A conta pertence a uma empresa de fachada. Demorou um pouco para descobrir, mas a empresa estava registrada em nome de Silvio Pellegrini. Vi a cor desaparecer do rosto de Roberto. Silvio, seu tio, irmão do seu pai, família. Não. Roberto abanou a cabeça. A negação estava estampada em cada linha do seu corpo. Silvio estava naquele jantar de negócios com o meu pai, na noite em que tudo aconteceu. Ele ficou arrasado quando soube da notícia. Ajudou a planear o funeral. Eu sei, chefe, mas as provas não mentem. E há mais. Joseph encontrou outros ficheiros. 6 meses antes da sua mãe morrer, havia discrepâncias significativas nos livros da organização. Dinheiro desaparecido, remessas não contabilizadas. Eu encontrei os antigos ficheiros de auditoria. Foi a sua mãe quem descobriu. A compreensão surgiu no rosto de Roberto. Horrível e completa. Ela descobriu que ele estava a roubar. Sim. E com base na linha do tempo, ela o confrontou cerca de 2 semanas antes de sua morte. Há uma anotação em sua agenda. Diz apenas:
Taos deu a ele a chance de consertar as coisas. Ela deu a ele uma chance. A voz de Roberto se quebrou. Ela estava a tentar proteger a família, e ele a matou por isso. Eu não conseguia mais ficar longe. Aproximei-me de Roberto e coloquei minha mão em seu braço. Ele estava a tremer. Percebi que todos os seus músculos estavam tensos de raiva, dor e traição tão profundas que eu não conseguia compreender. Tenha certeza absoluta? Roberto perguntou a Joseph. E ouvi a esperança desesperada na sua voz de que talvez, de alguma forma, isso estivesse errado. Passei as últimas 6 horas a verificar. Os albaneses forneceram registros telefônicos que mostram chamadas entre Arban Kresnik e um número registrado em nome de Silvio. A gravação que Kresnik fez o nomeia especificamente. Não há dúvida, chefe. O teu tio ordenou a morte da tua mãe. Roberto afastou-se de nós dois, caminhando até a janela com passos cuidadosos e medidos. Como se movesse muito rápido, se despedaçasse completamente. Onde ele está agora? A sua voz era fria, vazia de tudo, exceto de uma fúria tão profunda que tinha ido além do calor e se transformado em gelo na sua propriedade em Westchester. Ainda não entrei em contato com ele. Queria informar-te primeiro. Traz-o aqui esta noite. Diga-lhe que é um assunto familiar urgente relacionado com os planos para o ano novo. Não deixe que ele saiba que suspeitamos de alguma coisa. Chefe, faça isso, Joseph. Depois que Joseph saiu, fiquei parado no meio da sala de jantar, sem saber se devia me aproximar de Roberto ou dar-lhe espaço. Ele estava paralisado naquela janela, o seu reflexo visível no vidro, a expressão esculpida pela dor e pela raiva. Roberto, eu disse suavemente. Ele estava no funeral, a sua voz distante, indiferente. Fez o elogio fúnebre, falou sobre o quanto amava a sua cunhada, como a família honraria a sua memória, e durante todo o tempo sabia que tinha mandado matá-la. E ficou ali parado, fingindo estar de luto. Sinto muito. O meu pai confiava nele. Nos últimos 3 anos antes de morrer, foi Silvia quem ajudou a cuidar das coisas, enquanto o meu pai se desmoronava. Eu confiava nele. Ele fez parte do meu círculo íntimo todo esse tempo, participando de reuniões, dando conselhos, e ele assassinou a minha mãe. Ele se virou para mim e o que vi nos seus olhos fez meu peito doer. Não era apenas traição. Era a base de toda a sua vida desmoronando. O que você vai fazer? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Não sei. Ele esfregou as mãos no rosto. No meu mundo, esse tipo de traição tem uma resposta, mas ele é da família. Sangue, irmão do meu pai. Se eu fizer o que todos os meus instintos me dizem para fazer, me tornarei exatamente o que todos temem que eu seja. Ou você escolhe a justiça em vez da vingança. Há uma diferença, não há? Neste mundo, eu me aproximei dele, pegando as mãos dele e as minhas. Elas estavam frias, tremendo ligeiramente. Sim, você tem procurado a verdade há 12 anos, não apenas vingança. Não deixe que encontrar essa verdade o transforme em algo que sua mãe não reconheceria. Ele me puxou contra ele, segurando-me como se eu fosse a única coisa sólida em um mundo que acabara de se mostrar instável. Ficamos ali por um longo tempo, o coração dele batendo forte contra o meu peito, a respiração irregular. Quando Joseph voltou 3 horas depois, trouxe a notícia de que Sylvia chegaria dentro de 1 hora. Roberto passou esse tempo no seu escritório, revendo todos os documentos, ouvindo a confissão gravada de Kranick repetidamente. Eu ouvi trechos dela através da porta fechada. A voz do velho, fraca pela doença, descrevendo como ele foi contratado para fazer a morte de uma mulher, pareceu um assalto à casa que deu errado. Como ele recebeu 20 mil adiantados e 20 mil depois. Como ele pegou o relógio porque era lindo e ninguém sentiria falta dele em meio ao caos. Como ele se sentiu culpado desde então, mas não culpado o suficiente para confessar quando isso importava, quando a campainha tocou precisamente às 8 horas. Roberto estava à espera na sala de estar. Ele vestia um fato preto, parecendo em todos os aspectos o homem que dirigia uma organização baseada no poder e no medo. Mas eu podia ver o custo dessa compostura, a forma como o seu maxilar estava rígido, o músculo a tremer na sua bochecha. Joseph apresentou Cílio. Ele tinha cerca de 60 anos, cabelo grisalho penteado para trás, roupas casuais caras. Ele parecia relaxado,
sem suspeitar de nada, e senti meu estômago revirar ao vê-lo abraçar Roberto como se nada estivesse errado. Sobrinho, feliz ano novo. O que é tão urgente que não podia esperar até amanhã? Sente-se, tio. A voz de Roberto não revelava nada. Silvio sentou-se no sofá, finalmente percebendo que eu estava parada perto da porta. Quem é essa? Minha secretária. Ela faz parte desta conversa. Algo brilhou nos olhos de Silvio. Cansaço, talvez, mas ele acenou com a cabeça. Tudo bem, o que se passa? Roberto pegou no telemóvel e apertou o play. A voz de Arban Kresnicki encheu a sala, contando a história de como ele tinha sido contratado por um homem chamado Silvio Pellegrini para matar uma mulher chamada Juliana. Como ele tinha invadido a casa em 26 de dezembro. Como ele tinha feito parecer aleatório. Como ele levou apenas o relógio como troféu. A cor sumiu do rosto de Silvio. Ele começou a se levantar, mas Joseph se moveu para trás do sofá, uma parede silenciosa bloqueando qualquer fuga. Sente-se, disse Roberto, e o comando em sua voz era absoluto. Silvio afundou nas almofadas. Roberto, eu posso explicar. Não. O controle de Roberto estava se quebrando agora, a fúria transparecendo. Não se atreva a tentar explicar o assassinato da minha mãe. Ela ia destruir-me. Ela descobriu as discrepâncias, o dinheiro que faltava. Disse que me daria 2 semanas para devolvê-lo ou contaria ao seu pai. Entrei em pânico. Cometi um erro. Um erro? O riso de Roberto era amargo e quebrado. Contratou alguém para matá-la. Ficaste no funeral dela e mentiste para todos que a amavam. Viste o meu pai morrer de tristeza e não disseste nada. Participaste das minhas reuniões durante 3 anos, aconselhando-me, fingindo que te importavas com esta família, sabendo o que tinhas feito. Isso não é um erro, isso é maldade. O rosto de Cílio se contorceu. Sinto muito. Tenho me arrependido todos os dias desde então. Não o suficiente para confessar. Não o suficiente para enfrentar as consequências. Deixaste-me passar 12 anos sem saber, a questionar-me, a carregar esse peso. Deixaste-me pensar que foi violência aleatória, quando foi um assassinato calculado. Vi as mãos de Roberto a flexionar. Vi-o a lutar contra todos os instintos de violência. Percebi que este era o momento que o definiria. Ele escolheria o caminho que o seu mundo esperava, ou encontraria outro caminho. Joseph, leva-o para a propriedade em Connecticut. Quarto seguro, guarda completa, sem comunicação com ninguém. Chefe, o que vai fazer? Vou convocar uma reunião de família. Todos precisam de saber o que ele fez. E então decidiremos juntos o que é justiça. Silvio começou a protestar, mas Roberto o interrompeu com um único olhar. Não podes mais falar. Perdeste esse direito há 12 anos. Depois que Joseph acompanhou Cílio para fora, o Brownstone mergulhou num silêncio pesado. Fiquei onde estava, dando espaço a Roberto para processar, para sentir o que precisasse sentir. Ele ficou imóvel por vários minutos, olhando para o nada. Então, como uma barragem se rompendo, as suas pernas cederam. Ele afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos, e um som saiu dele que partiu o meu coração. Uma dor crua e angustiada finalmente liberada depois de ser reprimida por mais de uma década. Fui imediatamente até ele, ajoelhando-me à sua frente e tirando as mãos do rosto dele. Os olhos dele estavam molhados, lágrimas escorriam pelo rosto, e ele parecia mais jovem de repente, como um menino que perdeu a mãe e nunca processou totalmente essa perda. Eu confiava nele, sussurrou Roberto. Ele era da família. Ele deveria protegê-la. Em vez disso, ele a matou. Mudei-me para o sofá ao lado dele e ele desabou contra mim, com os ombros a tremer. Abracei-o enquanto ele chorava. O tipo de soluços profundos e dolorosos que vinham de anos de dor reprimida, finalmente encontrando alívio. Desculpa, ele repetia. Desculpa, eu deveria ser mais forte do que isso. Não, tu deves ser exatamente esse humano em luto. Tu foste forte por 12 anos. Esta noite tu podes quebrar. Ficamos sentados ali por mais de 1 hora, enquanto Roberto lidava com emoções que nunca se permitira sentir plenamente. A traição, a raiva, a dor pela perda da mãe e do pai, a perda da inocência e da confiança. Tudo isso saiu enquanto eu o abraçava, oferecendo a única coisa que podia. A minha presença, a minha aceitação,
a minha recusa em deixá-lo sozinho nessa escuridão. Por fim, a sua respiração se estabilizou. As lágrimas pararam. Ele se afastou um pouco, olhando para mim, com olhos vermelhos, mas de alguma forma mais claros do que antes. Obrigado, ele disse baixinho, por ficar, por não ter medo disso. Não tenho medo da tua dor, Roberto. Sinto-me honrada por confiares em mim o suficiente para a mostrar. Ele levantou uma mão até ao meu rosto, o polegar a limpar uma lágrima que eu não tinha percebido que tinha derramado. Não sei o que vai acontecer a seguir. Com o Silvio, com a família, com tudo isso, mas sei que não quero enfrentar isso sem ti. Não terás de enfrentar. Sentamo-nos ali, à luz da lâmpada. A cidade celebrava a véspera de Ano Novo do outro lado das janelas, com fogos de artifício distantes e champanhe, mas dentro do prédio de tijolos marrons. Estávamos no nosso próprio mundo, despojados de pretensões e proteções, vendo um ao outro completamente pela primeira vez. Roberto inclinou-se para a frente lentamente, dando-me todas as oportunidades para me afastar. Quando os seus lábios encontraram os meus, não foi desesperado ou apressado. Foi deliberado, certo, uma promessa feita sem palavras. Beijei-o de volta, sentindo o sabor salgado das suas lágrimas, sentindo o tremor das suas mãos enquanto elas seguravam o meu rosto. Quando finalmente nos separamos, a sua testa repousou contra a minha. Amo-te, sussurrou ele. Lutei contra isso por tanto tempo, mas não consigo mais. Amo-te, Vanessa. O meu coração parecia grande demais para o meu peito. Também te amo. Há mais tempo do que consigo admitir. Ele beijou-me novamente, e desta vez havia calor por baixo da ternura. Uma necessidade misturada com emoção, até eu não conseguir distinguir onde uma terminava e a outra começava. Mas mesmo com o desejo a crescer entre nós, ele afastou-se, respirando com dificuldade. Não assim. Não esta noite, quando tudo é caos e dor. Quando eu fizer amor contigo pela primeira vez. Quero que seja sobre nós, não sobre dor ou fuga. Acenei com a cabeça, compreendendo mesmo com o meu corpo a protestar. Está bem, mas fica comigo esta noite. Dormes ao meu lado. Não quero ficar sozinho. Não vou a lado nenhum. Subimos para o quarto dele, um espaço onde nunca tinha entrado antes. Era inesperadamente simples. Uma cama grande, mobiliário minimalista, mais livros, humano e real, tal como o homem ao meu lado. Deitamo-nos completamente vestidos em cima dos cobertores, e Roberto puxou-me para si, com o braço seguro à volta da minha cintura. Ao longe, ouvimos fogos de artifício à meia-noite, a cidade a marcar a chegada de um novo ano. Feliz Ano Novo, sussurrei. Feliz Ano Novo, Vanessa. E apesar de tudo o que tinha acontecido, apesar da dor, da traição e da incerteza que se avizinhava, deitar-me ali nos braços de Roberto parecia o começo mais verdadeiro que eu já tinha experimentado. Tínhamos sido reduzidos ao nosso eu mais vulnerável e, mesmo assim, escolhemos um ao outro. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos lado a lado. Pela primeira vez em 12 anos, Roberto dormiu profundamente, com a respiração profunda e regular. E ao vê-lo finalmente encontrar paz, compreendi que o amor não se resumia apenas aos momentos bonitos. Tratava-se também de estar presente nos momentos difíceis. Era sobre abraçar alguém enquanto se despedaçava e ajudá-lo a encontrar o caminho de volta à integridade. A semana seguinte ao Ano Novo foi uma confusão de preparativos. Roberto passou todas as horas acordado a coordenar com Joseph, a fazer chamadas para familiares e associados, a organizar o que ele chamava de assembleia formal. Eu compreendi o que realmente era. Um julgamento conduzido não num tribunal, mas no mundo em que Roberto vivia, onde a justiça seguia regras diferentes. Eu tinha levado algumas das minhas coisas para o Brownstone, não oficialmente, mas na prática. Courtney me ajudou a fazer as malas durante uma breve visita ao meu apartamento, com uma expressão entre preocupação e apoio relutante. Só me prometa que sabe o que está a fazer, disse ela, dobrando as minhas roupas com mais cuidado do que o necessário. Não sei, mas vou fazer mesmo assim. Essa é a coisa mais corajosa ou mais estúpida que já te ouvi dizer. Ainda estou a decidir qual das duas. De pé no escritório de Roberto em 7 de janeiro, observando-o rever a sua apresentação mais uma vez, senti o peso do que estava prestes a acontecer.
Naquela noite, toda a organização Pellegrini descobriria que um dos seus membros tinha assassinado Juliana. Aquela confiança tinha sido destruída de dentro para fora, da forma mais fundamental possível. Estás pronto para isso? Perguntei baixinho. Roberto ergueu os olhos dos documentos espalhados pela secretária. Ele mal dormia há dias, e o cansaço era visível nas sombras sob os olhos. Mas a sua expressão era calma, decidida. Não, mas tem de ser feito. A família merece saber a verdade. E Silvio merece enfrentar o que fez diante de todos que traiu. Joseph entrou sem bater. A sua eficiência habitual estava tingida com algo mais pesado. Todos chegaram. 43 pessoas no total. Todas as famílias importantes e os principais associados. Eles sabem que isto é sério, mas ainda não sabem por quê. Onde está o Silvio? Numa sala segura no andar de baixo. 2 guardas à espera. Roberto ficou de pé, a abotoar o casaco do fato com precisão mecânica. Depois virou-se para mim e parte da dureza na sua expressão suavizou-se. Preciso de ti lá, não como minha secretária, mas como alguém em quem confio. Alguém que conhece toda a história. Consegues fazer isso? Claro, ele aproximou-se de mim e apertou-me a mão brevemente. O toque foi caloroso, reconfortante. Aconteça o que acontecer esta noite, sejam quais forem as decisões tomadas, preciso que te lembres de uma coisa. Estou a escolher a misericórdia, não porque sou fraco, mas porque me mostraste que há outro caminho. Não deixes que ninguém te convença do contrário. A assembleia foi realizada no piso principal de conferências do edifício, um espaço onde eu já tinha organizado catering dezenas de vezes, mas onde nunca tinha realmente participado numa reunião. Esta noite estava repleto de homens em fatos caros e algumas mulheres que ocupavam cargos de autoridade em várias operações familiares. O ar estava carregado de expectativa e cansaço. Roberto caminhou até a frente da sala com absoluta confiança, e as conversas cessaram imediatamente. Ele chamou a atenção sem esforço, sua presença preenchendo o espaço de uma forma que fez com que até mesmo as pessoas mais poderosas presentes se inclinassem para a frente, prontas para ouvir. Obrigado a todos por terem vindo em tão curto prazo. Começou ele com voz clara. O que estou prestes a partilhar irá chocar muitos de vocês. Alguns podem achar difícil de acreditar, mas peço que ouçam tudo antes de fazerem julgamentos. Ele acenou para Joseph, que começou a distribuir pastas a todos os presentes. Observei as expressões mudarem à medida que as pessoas as abriam. Vi os registros bancários, as fotografias, as provas documentadas da traição de Silvio. Há 12 anos, a minha mãe, Juliana, foi assassinada na nossa casa. Fizeram parecer um assalto, violência aleatória. Mas não foi aleatório. Ela foi morta porque descobriu discrepâncias financeiras dentro da nossa organização. Porque deu a alguém a oportunidade de corrigir as coisas e porque essa pessoa escolheu o assassinato em vez da responsabilização. A sala ficou completamente silenciosa. Dava para ouvir um alfinete cair. Essa pessoa era o meu tio, Silvio Pellegrini. A reação foi imediata. Suspiros, negações, murmúrios de raiva. Várias pessoas levantaram-se a gritar perguntas. Roberto esperou, deixando o choque inicial passar pela sala antes de levantar a mão para pedir silêncio. Tenho provas. Registros bancários que mostram pagamentos à organização albanesa que forneceu o assassino. Registros telefônicos que ligam Silvio a Arban Kresniki, o homem que cometeu o assassinato. E tem uma confissão gravada do próprio Kresniki, feita antes da sua morte, nomeando Silvio especificamente. Ele reproduziu a gravação. A voz fraca e moribunda de Kresniki encheu a sala de conferências, descrevendo em detalhes como ele tinha sido contratado, quanto tinha recebido, como tinha feito a morte de Juliana parecer um assalto à casa. Quando a gravação mencionou ter levado apenas o relógio de bolso como troféu, vi várias pessoas olharem para a secretária de Roberto, onde o mesmo relógio agora estava numa caixa de vidro. Quando a gravação terminou, o silêncio era ainda mais pesado do que antes. Tragam-no, disse Roberto calmamente. Joseph e 2 outros homens acompanharam Silvio até a sala. Ele parecia mais pequeno do que há uma semana, diminuído pelo peso dos seus segredos expostos. Os seus olhos percorreram a sala, vendo a acusação e o desgosto em rostos familiares. Cílio. A voz de Roberto era fria, vazia.
Ouviste as provas. Todos aqui ouviram. Negas? A boca de Silvio abriu-se e fechou-se. Ele parecia querer mentir, inventar alguma explicação que fizesse tudo isso desaparecer. Mas, diante de provas irrefutáveis e dos olhares de toda uma organização, ele não conseguiu. Não nego. A sua voz era quase inaudível. Juliana encontrou discrepâncias nos livros. Dinheiro que eu tinha roubado ao longo de vários anos. Ela me confrontou e me deu 2 semanas para devolvê-lo. Entrei em pânico. Achei que se ela se fosse embora, a investigação pararia. Achou que matar a minha mãe resolveria os seus problemas financeiros. O controle de Roberto era impressionante, mas eu podia ver a fúria por baixo disso. A dor que ele estava a conter com pura força de vontade. Eu fui fraco. Cometi um erro terrível. Um erro é esquecer um compromisso ou calcular mal uma soma. Planeaste e executaste o assassinato de uma mulher que estava a tentar proteger-te, que te deu uma oportunidade de corrigir os teus erros. Viste o meu pai morrer de dor, sabendo que tinha sido o responsável por isso. Aconselhaste-me durante 3 anos, enquanto eu procurava respostas que tu sempre tiveste. Isso não é fraqueza, é maldade calculada. Várias pessoas na sala acenaram com a cabeça, com um julgamento claro. Silvio tinha violado a regra mais fundamental. A família era sagrada. Protegia-se a família. Não a destruíste por dentro. Um homem mais velho que reconheci como Anthony Costa, um dos associados mais antigos, levantou-se. O que estás a propor, Roberto? Que justiça procuras? Este era o momento em que tudo se equilibrava. Podia sentir a sala aprender a respiração, à espera para ver que tipo de líder Roberto se revelaria. Escolheria a violência, o caminho esperado neste mundo? Ou encontraria outra maneira? Roberto olhou para Silvio por um longo momento. Quando falou, a sua voz carregava o peso de uma decisão tomada após uma reflexão cuidadosa. A minha mãe era muitas coisas. Era forte, feroz, quando precisava ser, mas também acreditava na misericórdia, especialmente dentro da família. Ela deu a Silvio uma oportunidade de consertar as coisas antes de o expor. Ela valorizava a redenção acima da retribuição. Ele fez uma pausa, deixando que isso fosse assimilado. Silvio será exilado permanentemente desta família e desta cidade. Todos os seus bens, propriedades e participações serão confiscados e redistribuídos. Ele será escoltado para fora de Nova York esta noite e nunca mais terá permissão para voltar. Se ele tentar entrar em contato com qualquer membro da família ou associado, se ele voltar a este território, a misericórdia terminará e a justiça tradicional será aplicada. Outro associado, mais jovem e agressivo, disse: "Isso é muito brando. Ele assassinou Juliana. Ele merece morrer por isso." Talvez o olhar de Roberto tenha percorrido a sala. "Mas se eu o matar, tornarei-me aquilo que as pessoas mais temem nesta vida. Tornar-me-ei alguém que a minha mãe não reconheceria. Silvia viverá, mas ele viverá sabendo que destruiu tudo com a sua própria covardia. Viverá sozinho, privado da família, do respeito, de tudo o que dava sentido à sua vida. Para um homem como ele, isso é um castigo pior do que a morte." Anthony Costa acenou lentamente com a cabeça. "É preciso mais força para mostrar misericórdia do que para puxar o gatilho. A tua mãe ficaria orgulhosa desta decisão, Roberto." Nem todos concordaram. Eu podia ver o descontentamento em alguns rostos, a crença de que Roberto estava a ser fraco. Mas os associados mais velhos, aqueles que conheciam Juliana, pareciam entender o que ele estava a fazer. Ele estava a honrar a memória dela não através da violência, mas através dos valores que ela defendia. "Todos a favor do exílio e da apreensão de bens", Roberto chamou. A maioria das mãos se levantou. Não foi unânime, mas claro o suficiente. Os que se opunham eram cerca de uma dúzia. Roberto registrou-os com uma expressão indecifrável. "A decisão está tomada. Silvio Pellegrini está, por este meio, exilado desta família e de todos os territórios associados. Joseph, certifique-se de que isso seja feito." Enquanto Joseph e os seus homens escoltavam Cilio para fora, o homem finalmente olhou diretamente para Roberto. "Sinto muito, pelo que vale. Sinto muito mesmo." "Não vale nada", respondeu Roberto. "Mas você terá o resto da sua vida para refletir sobre isso." Depois que Silvio se foi, Roberto dispensou a assembleia. As pessoas saíram lentamente,
muitas parando para expressar apoio ou questionar a clemência da sentença. Roberto lidou com cada interação com o mesmo profissionalismo controlado, nunca deixando seus sentimentos pessoais transparecerem. Quando a última pessoa saiu, quando restavam apenas Joseph, eu e Roberto na sala de conferências vazia, vi-o finalmente permitir-se respirar. Os ombros dele caíram ligeiramente, o peso que carregava visível em cada linha do seu corpo. Fizeste a coisa certa, disse Joseph baixinho. Nem todos vão perceber isso imediatamente, mas a história vai provar que estavas certo. Espero que sim, porque essa pode ter sido a decisão mais difícil que já tomei. Depois de Joseph sair para coordenar o exílio de Silvio, Roberto e eu ficamos sozinhos na sala de conferências. As pastas com as provas ainda estavam espalhadas pela mesa, lembranças físicas da traição que moldou grande parte da sua vida. Como te sentes? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta seriamente. Vazio, aliviado, ainda com raiva, mas de uma forma diferente, como se finalmente pudesse chorar adequadamente agora que conheço a verdade. A tua mãe ficaria orgulhosa de ti. A maneira como lidaste com isso, a misericórdia que mostraste enquanto ainda buscavas justiça, isso exigiu uma força incrível. Aprendi isso contigo. Ele virou-se para mim antes de entrares na minha vida. Antes de me dares aquele relógio e começares toda esta investigação, eu o teria matado sem hesitar, sem misericórdia. Mas mostraste-me que a força vem de diferentes formas. Aproximei-me dele, segurando as mãos dele e as minhas. Tu mostraste isso a ti mesmo. Eu apenas te dei permissão para ver isso. Ficamos ali na sala de conferências vazia, com as luzes da cidade visíveis através das janelas do chão ao teto. Este homem acabara de enfrentar o seu pior pesadelo, confrontara a pessoa que destruíra a sua família e escolhera um caminho que desafiava as expectativas. Vanessa, preciso de lhe dizer uma coisa. A sua voz era séria, mas não triste, determinada. Está bem. Quando o contratei há 3 anos, nunca imaginei que se tornaria essencial para a minha existência. Nunca pensei que confiaria em alguém o suficiente para deixar essa pessoa ver o meu lado vulnerável. Nunca acreditei que encontraria alguém que ficaria ao meu lado durante algo assim e não fugiria a gritar. Não vou a lugar nenhum. Eu sei. E é por isso que preciso dizer isso da maneira correta, não no meio do luto, da investigação ou da crise. Ele segurou meu rosto com as mãos, seu toque gentil, apesar da força que eu sabia que residia naqueles dedos. Amo-te não porque me salvaste ou porque ajudaste a resolver o assassinato da minha mãe. Amo-te porque vês o ser humano por baixo da reputação. Porque ris das coisas que digo quando não estou a tentar ser engraçada. Porque fazes um café excelente e lembras-te de conversas que mal me lembro de ter tido. Porque és corajoso, gentil e verdadeiro, num mundo cheio de fingimento. O meu coração estava demasiado cheio para caber no meu peito. Também te amo. Há exatamente 3 anos que te amo. Mesmo quando mal sabias que eu existia, mesmo quando pensava que nada aconteceria entre nós, eu amava-te porque és mais do que as pessoas veem. És atencioso e cuidadoso, e carregas uma responsabilidade que quebraria a maioria das pessoas. És bom, Roberto, mesmo quando não acreditas nisso. Ele beijou-me então, e foi diferente do beijo cheio de tristeza na véspera de Ano Novo. Este era de certeza, promessa, o início de algo construído sobre verdade e confiança, em vez de desespero ou fuga. As suas mãos passaram pelos meus cabelos, puxando-me para mais perto, e senti-o sorrir contra os meus lábios. Vem para casa comigo, murmurou ele. A sério? Para casa? Não como minha secretária, não como parte de uma investigação. Como minha parceira, pensei que já fosse. És, mas quero que seja oficial. Quero que todos saibam que és minha e eu sou teu. Saímos da sala de conferências de mãos dadas e percebi que aquele momento, aquele simples gesto de caminharmos juntos pelos corredores vazios, significava mais do que qualquer grande declaração. Roberto Pellegrini, que mantinha todos à distância, estava a reivindicar-me publicamente, deixando claro que eu era importante, que nós éramos importantes. Quando chegamos ao prédio, a casa parecia diferente de alguma forma, mais leve, como se uma escuridão que a assombrava há 12 anos tivesse finalmente desaparecido. Roberto preparou chá para nós,
um gesto doméstico tranquilo que parecia perfeito para o momento. O que acontece agora? Perguntei enquanto nos sentávamos juntos no sofá onde nos abraçávamos em meio à dor apenas alguns dias antes. Agora vamos descobrir como construir uma vida juntos. Você precisará se demitir oficialmente do cargo de minha secretária, obviamente. Não posso deixar que as pessoas pensem que estou tirando proveito da minha funcionária. O que farei em vez disso? O que quiser. Mencionou uma vez que pensava em tirar uma licenciatura em História da Arte. Talvez faça isso, ou talvez me ajude com a parte legítima do negócio. Ou talvez abra aquela loja de restauração de antiguidades que não conhece. Sei que sempre sonhou com isso, porque chamam. Olhei para ele. Como sabia disso? Eu disse-lhe. Sempre reparei em si, Vanessa. Sempre que te demoravas a ver um catálogo de vendas imobiliárias ou pesquisavas a proveniência de algum objeto, tu iluminavas-te quando falavas sobre história, sobre as histórias que os objetos carregam. Quero que faças o que te faz feliz. Então, a consideração disso, o facto de ele ter prestado atenção a detalhes que eu pensava ter escondido, fez os meus olhos arderem com lágrimas. Quero estar contigo, disse simplesmente. Seja como for, seja o que for que isso signifique. Quero acordar na tua casa e fazer um café horrível juntos e ouvir-te tocar piano tarde da noite. Quero fazer parte da tua vida, não apenas ser um observador dela. Tu já fazes parte. Ele pousou o chá e puxou-me para o seu colo, envolvendo-me com os seus braços. Tu fazes parte da minha vida desde o momento em que me entregaste aquele relógio. Talvez até antes disso, eu era apenas teimoso demais para admitir. Ficamos ali sentados por muito tempo, envolvidos um no outro, processando tudo com o que tinha acontecido. A investigação tinha terminado. A justiça tinha sido feita, mesmo que não no sentido tradicional. O Roberto tinha encerrado o assunto, por mais doloroso que fosse, e nós tínhamos-nos um ao outro de forma plena e honesta pela primeira vez. Obrigado, disse o Roberto baixinho, os seus lábios roçando a minha têmpora. Por acreditares em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Por me mostrar que misericórdia não é fraqueza. Por me amar apesar de tudo o que descobriu sobre o meu mundo. Obrigada por me deixar entrar. Por confiar em mim com a sua dor, por me ver quando eu me sentia invisível. Lá fora, a cidade continuava com o seu ritmo implacável. Dentro do prédio, encontramos algo raro e precioso. Duas pessoas que estavam sozinhas há muito tempo, finalmente encontrando o caminho de volta uma para a outra. A jornada tinha sido dolorosa, a verdade devastadora. Mas, sentada nos braços de Roberto, eu sabia com absoluta certeza que cada passo tinha sido necessário para nos levar até aquele momento. Nós dois tínhamos sido quebrados de maneiras diferentes, mas juntos estávamos começando a nos curar. E isso parecia ser a verdade mais importante de todas. No final de janeiro, a realidade do nosso relacionamento tinha se tornado algo extraordinário e surpreendentemente comum. Roberto anunciou oficialmente à organização que eu não era mais sua secretária, mas sua parceira em todos os sentidos da palavra. A reação foi mista. Alguns colegas expressaram felicidade genuína. Outros me viam com desconfiança, imaginando que tipo de influência eu teria sobre o chefe deles. A reação de Courtney foi a que mais importou para mim, depois da de Roberto, quando contei a ela tudo o que tinha acontecido, sentadas no apartamento dela com vinho e comida delivery. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Estou apavorada por ti, ela finalmente admitiu. Mas também vejo como ficas quando falas sobre ele. Como ele olha para ti quando pensa que ninguém está a ver. Então, vou apoiar isso, mas também estarei aqui para lembrar-te que mereces felicidade e segurança em igual medida. Eu sei e amo-te por isso. Só me promete uma coisa, não te percas no mundo dele. Continua a ser a Vanessa, a mulher que corrige a gramática nos memorandos internos e se recusa a beber café barato. Não te tornes alguém que não é só para te encaixares na vida dele. Foi um conselho que levei comigo enquanto navegava no meu novo papel. O Roberto estava sério quando me disse para encontrar o meu próprio caminho, e após várias longas conversas, decidimos que eu ajudaria a supervisionar as operações comerciais legítimas enquanto frequentava aulas de História da Arte em part-time. Isso deu-me um propósito além do nosso relacionamento e manteve-me fiel à minha identidade. Mas também usei a minha posição para promover mudanças que sempre acreditei serem necessárias. Melhor cobertura de saúde para funcionários de nível inferior,
bolsas de estudo para filhos de associados, investimento em negócios legais que pudessem proporcionar renda e emprego estáveis. Roberto apoiou todas as sugestões, mesmo quando alguns dos associados mais antigos reclamaram de despesas desnecessárias. A minha mãe acreditava que o poder vinha acompanhado de responsabilidade. Ele disse-lhes durante uma reunião controversa: não apenas para aqueles que estão no topo, mas para todos que dependem desta organização. Estas mudanças honram a memória dela. Isso silenciou a maioria das reclamações. Em fevereiro, numa manhã fria com neve a cair suavemente lá fora, Roberto levou-me ao cemitério onde os seus pais estavam enterrados. Paramos em frente à lápide de Juliana, e eu o observei traçar o nome dela com os dedos, com uma expressão de paz que eu nunca tinha visto antes. Mãe, quero que conheça alguém, disse ele baixinho, e minha garganta lhe apertou. Esta é Vanessa. Ela é a mulher que me devolveu o seu relógio, que me ajudou a descobrir a verdade sobre o que aconteceu com você. Ela também é a mulher que eu amo, e espero que isso a deixe feliz. Ajoelhei-me ao lado da sepultura e coloquei as flores que trouxemos. Gostaria de ter podido conhecê-la. O Roberto me disse que você fazia o melhor molho para macarrão de Nova York e que conseguia fazer qualquer pessoa rir. Prometo que cuidarei dele. Prometo que o lembrarei de comer e dormir. E que às vezes é normal ser humano. Ficamos ali sentados por um tempo, com a neve a cobrir os nossos ombros, e Roberto contou histórias sobre a mãe dele que eu nunca tinha ouvido. Histórias engraçadas, calorosas, memórias que não estavam mais manchadas pela dor. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do casaco. O meu coração parou. Sei que isto pode parecer rápido, disse ele com a respiração visível no ar frio. Pelos padrões convencionais, estamos oficialmente juntos há apenas 6 semanas, mas nos conhecemos há 3 anos, e eu te amei durante a maior parte desse tempo, mesmo quando não conseguia admitir. Não quero esperar mais, Vanessa. A vida é muito curta e muito incerta. Ele abriu a caixa, revelando não um anel de noivado tradicional, mas o relógio de bolso da sua mãe, restaurado e polido até brilhar. Uma delicada corrente de ouro tinha sido adicionada, transformando-o em algo que eu poderia usar. Este relógio uniu-nos. Levou-me à verdade e a ti. Não consigo pensar em nada mais significativo para simbolizar o que estou a pedir. Ele pegou na minha mão, o seu aperto quente apesar do frio. Vanessa Morgan, queres casar comigo? Queres construir uma vida comigo? Sabendo que não será convencional ou fácil, mas sabendo que vou amar-te e honrar-te todos os dias. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, congelando nas minhas bochechas. Sim, com certeza. Sim. Ele prendeu o relógio no meu pescoço e ele ficou perfeitamente encostado ao meu coração. Então ele me beijou com suavidade e reverência, enquanto a neve caía ao nosso redor e a memória de sua mãe abençoava o que estávamos a nos tornar. Casamos em maio, numa pequena cerimônia no jardim do Brownstone, com apenas familiares e amigos próximos presentes. Courtney foi minha dama de honra, com lágrimas escorrendo pelo rosto durante todo o evento. Joseph foi o padrinho de Roberto, parecendo desconfortável no smoking, mas orgulhoso mesmo assim. Os votos de Roberto me fizeram chorar. Você entrou na minha vida com um presente simples e mudou tudo. Você me mostrou que a força pode ser gentil, que o poder pode ser misericordioso, que eu não precisava enfrentar a escuridão sozinha. Prometi protegê-lo, amá-lo, nunca dar como certo o incrível presente de ser amada por você. Os meus votos foram mais simples, mas igualmente verdadeiros. Passei 3 anos a observar-te à distância, pensando que era invisível. Mas tu sempre me viste, assim como eu te vi. Prometo ficar ao teu lado, para te lembrar da tua humanidade. Quando o mundo tentar endurecer-te, prometo amar-te em todas as fases das nossas vidas. O verão passou num borrão de adaptação à vida de casados, de aprender a partilhar o espaço completamente, em vez de provisoriamente. Roberto ensinou-me a cozinhar as receitas da mãe dele, tiradas de um livro manuscrito que Juliana tinha deixado para trás. Eu ensinei-lhe que não havia problema em rir de filmes idiotas e que nem tudo exigia um planeamento estratégico. Em agosto, acordei com náuseas pela 3ª manhã consecutiva. Roberto, sempre observador, já tinha colocado um teste de gravidez na bancada da casa de banho, por precaução, disse ele, tentando parecer casual e falhando completamente.
2 minutos depois, olhando para o resultado positivo, ficamos os dois em silêncio, atônitos. Vamos ter um bebê, sussurrei. A mão de Roberto foi para a minha barriga ainda lisa. A sua expressão transformou-se em admiração. Vamos ter um bebê. Ele já era protetor, mas a gravidez tornou-o absolutamente vigilante. Joseph teve de o impedir fisicamente de me embrulhar em plástico bolha quando insistia em descer as escadas. Mas por baixo dessa preocupação havia um espanto genuíno. Ele falava com a minha barriga crescente, lia para ela em italiano, tocava piano todas as noites porque tinha lido que os bebés podiam ouvir música no útero. Vai ser um pai tão bom, disse-lhe uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, com a mão dele pousada na minha barriga, onde a nossa filha chutava. Estou apavorado, admitiu ele. E se eu não souber como fazer? E se eu estragar tudo? Então vamos estragar tudo juntos e descobrir à medida que avançamos. É isso que os pais fazem. O outono trouxe os preparativos para a chegada do bebê. Roberto transformou um dos quartos de hóspedes num quarto de bebê, pintando-o ele mesmo em tons suaves de creme e dourado. Encomendou um berço personalizado que combinava com os móveis antigos da casa, garantindo que a nossa filha cresceria rodeada de história e beleza. E ele fez outra coisa, algo que me fez chorar quando ele revelou. Ele transformou a cave do prédio em uma oficina de restauração completa para mim, com todas as ferramentas e recursos que eu poderia precisar para o trabalho de restauração de antiguidades. Você mencionou uma vez que adorava dar nova vida a coisas antigas, disse ele, mostrando-me o espaço com orgulho tímido, que gostava de encontrar tesouros esquecidos e torná-los bonitos novamente. Fizeste isso por mim, Vanessa. Trouxeste-me de volta à vida. Isto é para que possas fazer o mesmo por outras coisas também. O Natal chegou mais rápido do que parecia possível. Exatamente um ano desde que entrei naquele leilão e comprei um relógio de bolso que mudaria nossas vidas para sempre. O brownstone estava decorado para as festas. Roberto exagerou um pouco nas luzes e guirlandas, porque queria que o primeiro Natal da nossa filha, mesmo em Udero, fosse especial. Organizamos um jantar em família na véspera de Natal. A casa estava cheia de calor e risos, e o cheiro das receitas da Juliana que o Roberto passou o dia todo a preparar. Os colegas e as suas famílias encheram as salas, as crianças brincavam enquanto os adultos conversavam. Era o tipo de reunião que a mãe dele costumava organizar, ele disse-me. O tipo que ele sentia falta há 12 anos. Quando o jantar terminou e as pessoas se reuniram na sala de estar, o Roberto levantou-se com o seu copo de vinho, chamando a atenção. Eu estava sentada no sofá, grávida de 5 meses e radiante, segundo todos que comentaram, usando o relógio de bolso sobre o vestido. Há um ano, nesta mesma noite, recebi um presente de Natal que mudou tudo. Roberto começou, seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala. Um simples relógio de bolso que a minha secretária encontrou num leilão. Ela não sabia o que isso iria desencadear. Eu também não. Mas aquele presente levou à verdade, à justiça e, o mais importante, ao amor. Ele atravessou a sala até onde eu estava sentada, pegou na minha mão e ajudou-me a levantar. A Vanessa mostrou-me que as coisas mais valiosas da vida não se compram com dinheiro ou poder. Elas são encontradas em lugares inesperados por pessoas corajosas o suficiente para arriscar. Ela encontrou uma parte perdida da minha história e devolveu-ma. Ao fazer isso, ela devolveu partes de mim que eu pensava ter perdido para sempre. A mão dele repousava sobre a minha barriga. A nossa filha chutava contra a palma da mão dele, como se soubesse que o pai também estava a falar sobre ela. Este ano, descobrimos a verdade sobre o passado. Obtivemos justiça, por mais dolorosa que fosse. Ganhamos um ao outro, e em breve, ganharemos uma filha que crescerá conhecendo a história da avó, sabendo que a misericórdia é mais forte do que a vingança, e que, às vezes, os melhores presentes vêm embrulhados nas embalagens mais inesperadas. Ele ergueu o copo. A Juliana, que me ensinou o que realmente significa família. A Vanessa, que me lembrou que eu ainda era capaz de ser humana. E a todos vocês por fazerem parte de uma família que está a aprender a honrar o passado enquanto constrói um futuro melhor. Todos levantaram os copos, as vozes misturando-se em concordância e celebração. Courtney, sentada perto com o seu novo namorado, chorava abertamente, sem sequer tentar esconder. Depois que todos foram embora e estávamos a limpar,
Roberto me encontrou na cozinha a colocar a louça na máquina de lavar. Meus movimentos eram lentos devido ao cansaço e à gravidez. Deixe isso, disse ele, tirando o prato das minhas mãos. Teresa vai cuidar disso amanhã. Venha sentar-se comigo. Sentamos no sofá da sala, as luzes da cidade cintilando além das janelas. A árvore de Natal brilhando suavemente no canto. Roberto me puxou para perto dele, tomando cuidado com a minha barriga, e ficamos sentados em um silêncio confortável. Estás feliz? Perguntou ele. Depois de um tempo, pensei seriamente na pergunta, considerando o ano que passou, a investigação, a traição, o perigo, as complicações, mas também o amor, a confiança, a família que ganhei depois de anos sozinha. Estou mais feliz do que jamais imaginei estar, respondi honestamente. Passei grande parte da minha vida sentindo que estava de fora, olhando para dentro. Os meus pais morreram. A minha tia morreu e eu era apenas uma pessoa a flutuar pelo mundo sem âncora. Tu deste-me um lugar ao qual pertencer. Tu também me deste isso, disse ele baixinho. Depois que a minha mãe morreu e depois o meu pai, eu me tranquei. Disse a mim mesma que conexões eram perigosas, que se importar com as pessoas apenas dava vantagem aos inimigos. Tu provaste que tudo isso estava errado. A mão dele encontrou o relógio de bolso no meu pescoço, levantando-o gentilmente. A minha mãe teria adorado-te. Ela teria adorado a forma como me enfrentaste, como pressionaste por mudanças na organização, como vês o lado bom das pessoas, mantendo-te realista em relação às suas falhas. Quem me dera tê-la conhecido. Conheces-a através de mim. Sempre que escolho a misericórdia em vez da violência. Sempre que considero o que é certo em vez de apenas o que é conveniente. Essa é a influência dela. E agora é a tua também. A nossa filha deu um pontapé forte fazendo-nos rir. O Roberto inclinou-se e falou com a minha barriga em italiano. Palavras que eu tinha aprendido significavam coisas como pequena estrela em meu coração. Ela vai ser tão amada, disse eu, enxugando as lágrimas que a gravidez tinha tornado tão fáceis. Ela vai conhecer a história da avó. Roberto concordou. Ela vai crescer compreendendo que a força vem de muitas formas, que vale a pena proteger a família e que, às vezes, as coisas mais extraordinárias começam com os gestos mais simples. Pensei naquele leilão há um ano, sobre o instinto que me atraiu para um relógio de bolso com iniciais que reconheci, sobre a decisão de gastar dinheiro que não podia em um presente para um homem que mal sabia que eu existia, sobre todas as escolhas que levaram a este momento, sentada numa bela casa com um marido que eu adorava e uma filha a caminho. Alguma vez pensaste no que teria acontecido se eu não tivesse ido àquele leilão? Perguntei. Todos os dias, admitiu Roberto. E todos os dias sou grato por teres ido. Podias ter passado por ele. Podias ter decidido que $300 era demasiado. Podias ter me dado o relógio e ido embora quando soubeste do perigo. Mas não o fizeste. Ficaste. Mesmo quando ficar era difícil. Não conseguia ir embora. Mesmo que quisesse, o que não era o caso. Não conseguia deixar-te enfrentar tudo isso sozinho. Ele beijou a minha têmpora, depois a minha bochecha e, finalmente, os meus lábios. Suave, doce e cheio de promessas. Amo-te, Vanessa Pellegrini. Obrigado por seres corajosa o suficiente para dar a um homem destroçado um presente simples. Obrigado por teres ficado quando as coisas ficaram complicadas. Obrigado por me mostrares que a vida após a perda é possível. Também te amo. Obrigado por me veres quando me sentia invisível. Obrigado por me deixares entrar. Obrigado por construíres esta vida comigo. Ficamos ali sentados enquanto a meia-noite se aproximava. As últimas horas da véspera de Natal a passar. O relógio de bolso contra o meu peito mantinha o tempo constante e certo. Uma lembrança de onde estivemos e para onde íamos. Fora da cidade que testemunhou tanto tragédias como triunfos, o ritmo interminável continuava. Mas dentro da nossa casa, envoltos nos braços um do outro, com a nossa filha a mover-se entre nós. Tínhamos encontrado algo raro e precioso. Tínhamos encontrado cura na honestidade, força na vulnerabilidade e amor nos lugares mais inesperados. Um ano atrás, eu era invisível, solitária, secretamente apaixonada por um homem que eu achava que nunca me veria como mais do que uma funcionária. Agora, eu era sua esposa, sua parceira, a mãe de sua filha. Eu pertencia a uma família,
tinha um propósito além da sobrevivência e acordava todas as manhãs ao lado de alguém que me amava, não apesar da minha normalidade, mas por causa dela. O relógio de bolso tinha sido um presente, sim, mas o verdadeiro presente tinha sido a coragem de oferecê-lo, de sair da invisibilidade e entrar numa vida que era confusa, complicada e mais bonita do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Enquanto a mão de Roberto repousava protetora sobre a nossa filha e os seus lábios acariciavam o meu cabelo, compreendi que algumas histórias não têm finais perfeitos. Têm novos começos, capítulos que se desenrolam de formas inesperadas, personagens que se transformam através do amor, da perda e das escolhas. Esta era a nossa história. Imperfeita, não convencional, forjada pela dor, mas temperada pela esperança. E eu não mudaria um único momento dela.